posse de bola para tentar criar oportunidades. Mas me parece que ele tenta manter essa rotina do Ilharão com o Gerson no meio, que não seja uma coisa que seja esquecida, que possa ser retomada. Você teve principalmente a experiência do Pedro com o Gabigol na frente, que muita gente vem cobrando há um tempo, mas eles tiveram raríssimos minutos com o Rogério juntos. Me parece que o jogo mostrou, primeiro, algo típico de dois jogadores que não estão habituados a jogar juntos. Nem sempre a ocupação de espaços e o entendimento entre eles, a troca de passes, as tabelas foi tão automático. Mas por características, são dois jogadores que podem ser complementares. O difícil é, pela forma como o Flamengo joga, pelos dois meias que o Flamengo tem partindo dos lados, pela característica do Bruno Henrique também, que é um outro atacante, é você montar um entorno para que esses dois joguem juntos. Que time escalar em torno desses dois jogadores para poder ter o Pedro e o Gabigol juntos? Não me parece tão simples. Eu acho que essa é uma grande questão, hein, Ricardinho? A gente está acostumado a ver o Flamengo aí desde a temporada passada e retrasada, na verdade, com esse quarteto ali, né? Vitor Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E quando você coloca um Pedro, é um elemento, entre aspas, estranho a esse quarteto. Claro que hoje não era essa formação, mas pensando numa formação que fosse assim, a semelhança de quem que o Pedro pode jogar ou não, é uma bobagem a gente pensar que o Pedro pode jogar a semelhança pelas características. Olha o campinho, o Ricardinho, o Diego Alves, a escalação inicial do jogo hoje contra o Volta Redonda. Mateuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e René. Então você tem ali uma zaga, um setor defensivo completamente diferente. O William Arão de volante, atrás do Gerson. O Michael e o Vitinho, né, os meias reservas, pelos lados, né, no lugar de Arrascaeta e Everton Ribeiro, Vitinho e Michael, e o Gabigol e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, que descansou. Ricardinho, é bobagem procurar manter o quarteto ofensivo se Pedro está em campo? Ou você acha que esse jogador, sim, pode fazer uma aproximação com o ataque? Ou o contrário, o Gabigol pode ser recuado? Como é que você acha que encaixa esses dois? Gabi, primeiro, feliz do Rogério e do Flamengo, que tem o Pedro como opção, né? Porque você tem um jogador desse nível e ter que quebrar a cabeça para um atacante desse nível, ter que quebrar a cabeça para arrumar um espaço para ele na equipe, é um problema bom, né? Que qualquer treinador quer ter, né? Principalmente atualmente no futebol brasileiro. Acho que o Pedro, ele tem a característica dele diferente da do Gabriel, diferente da do Bruno Henrique, e ele oferece essa opção de mobilidade, sim, mas é um jogador mais de área, é um jogador que joga mais entre os zagueiros, que de repente faz um trabalho de pivô, que dá uma opção e característica diferente para esse ataque. Nesse momento, por mais que o Pedro seja um artilheiro, um grande atacante, eu considero um bom atacante, ele não tem espaço nesse ataque do Flamengo com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, da forma com que o Flamengo joga. Mas ele é uma opção, dentro das suas características, não só interessante, mas necessária. Nem todos os jogos, esse quarteto que a gente fez hoje ele optou por jogar os dois juntos, algo que pela primeira vez ele colocou desde o início. Por quê? Para observar característica, posicionamento, dentro dos próximos jogos, de repente na terça-feira ele ter essa necessidade, ele poder utilizar, diferentemente dos outros jogos. Hoje ele teve Michael e Vitinho pelo lado, que são jogadores de velocidade diferentes, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que são mais construtores de jogada, né? Então, colocou o Arão de volante. O Arão deve continuar como zagueiro, porque ele tá formando uma dupla com o Rodrigo Caio muito boa, né? E uma saída de bola boa, mas hoje voltou à sua posição de origem, também uma observação. Deu descanso para os laterais, que desafogam o jogo do Flamengo, né? Para o Diego, que o último jogo teve muito bem, né? No jogo da Libertadores, de muito destaque, se encaixou bem ali no meio com o Gerson. Então, quando você tem elenco, e é o caso do Flamengo, você pode fazer essas observações, descansar alguns jogadores, e mesmo assim você continua com performance, com resultado. Acho que é o caso do Flamengo. Vocês acham que foi, Ricardinho, uma observação, Mansur,
colocar o Arão hoje, a opção de colocar o Arão ali como de volta à sua função de volante? É difícil a gente entrar na mente do Rogério, mas... Claro que ele estava descansando o Diego, só para eu completar. Né? Para parecer que foi uma mudança de, eu quis botar, mas é uma observação de voltar com ele ali, como ele funciona na frente de uma zaga... Porque em tese ele tinha João Gomes, se ele quisesse um meia de mais, um volante de um pouco mais de saída, qualidade de passe, capacidade de se aproximar também da área adversária, ou ele tinha até o Hugo Moura, que é uma característica um pouco mais de um camisa 5, digamos assim. Ele tinha esse jogador e os dois ficaram no banco. Eu acho que... eu não acho que esse jogo determine que ele pretenda fazer essa mudança agora, porque é algo que tem o seu funcionamento sendo desenvolvido dando benefícios ao time, criando algumas questões, alguns desequilíbrios eventuais que o Flamengo, por vezes, precisa resolver também nas partidas. São